Olá, galera! Estamos começando mais uma aula e nessa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre anatomia humana, planos, eixos e posições anatômicas. Então, anatomia, o termo, etimologicamente falando, o termo anatomia significa anas, que quer dizer partes ou em partes, e tomia significa cortar. No português, trazendo para uma tradução, o termo anatomia significa dissecação. E neste caso, anatomia é a ciência que estuda a organização e estrutura do corpo humano. Nós temos alguns termos que merecem cuidado no uso em anatomia. O conceito de variação anatômica e normalidade está relacionado a diferenças morfológicas ou variações que podem apresentar-se externamente ou em qualquer dos sistemas corpóreos do nosso organismo, sem que isto traga prejuízo funcional ao indivíduo. Então, quando nós falamos em variação anatômica, nós estamos estabelecendo uma relação com uma variação que não foge o padrão funcional para aquele organismo, não limita a atividade funcional do organismo. Por outro lado, anomalia e monstruosidade são algumas variações morfológicas determinadas por perturbação funcional. Um exemplo é o indivíduo que pode nascer com um dedo a menos na mão. Quando o desvio do padrão anatômico perturba a função daquele órgão, diz-se que se trata de uma anormalidade e não uma variação. Se, por exemplo, a normalidade for tão acentuada, de modo a deformar profundamente a construção do corpo do indivíduo, sendo em geral incompatível com as condições de vida, denomina-se de monstruosidade, como, por exemplo, a agenesia, que é a não formação do encéfalo. Temos aí algumas representações. Anomalia, nós vemos aí um indivíduo com 6 dedos na mão, bastante desenvolvido. Temos uma perturbação funcional, mas não chega a ser tão acentuada, não limita a vida daquela pessoa. Por outro lado, a monstruosidade, ela limita, o indivíduo não consegue viver com aquela deformidade. O corpo humano, ele é subdividido em cabeça, pescoço, tronco e membros. Isso nós destacamos na aula de sistema esquelético. Se você não conferiu, vá lá, confira, assista para entender melhor. A cabeça é constituída pelo crânio e face. O pescoço, a estrutura que está intermediária entre a cabeça e tronco, faz esse ligamento. O tronco, por sua vez, é constituído de tórax e abdômen. E os membros são classificados em membros superiores e membros inferiores. Eles têm uma raiz e uma parte livre. A raiz, por exemplo, nos membros superiores, é constituída pelo ombro, enquanto que a parte livre, por sua vez, é constituída pelo braço, o antebraço e a mão. Por outro lado, nos membros inferiores, nós temos a raiz como o quadril e a parte livre constituída pela coxa, perna e pé. As posições anatômicas levam em consideração que o corpo está numa postura ereta. Essa é a forma correta de se avaliar a posição anatômica. O corpo numa posição ereta, com os membros superiores estendidos ao lado do tronco. As palmas das mãos devem estar voltadas para a frente. A cabeça e os pés também estão apontados para a frente. E o olhar na linha do horizonte, olhando para a linha do horizonte. Então, essa é a posição ortostática, ou bípede, ou em pé. Posição anatômica correta. É nessa posição que a gente avalia algumas características do indivíduo, para fazer uma avaliação da pessoa. Temos aí uma representação desse corpo numa posição ortostática, numa posição anatômica ortostática. Há também os planos de delimitação do corpo. O plano cranial ou superior é justamente onde está a região do crânio. Nós temos esse formato de caixa para o indivíduo, é como se o indivíduo estivesse dentro dessa caixa. E nós vamos identificar os planos de delimitação do corpo. O plano superior se delimita
também denominado cranial ou superior. O plano inferior também é chamado de podálico, de podos, que significa pé. Ventral é a região anterior do corpo, é a frente do corpo. E quando fizermos referência ao plano dorsal, também estamos falando do plano posterior, ou seja, das costas. E lateral, nós temos como referência lado direito ou lado esquerdo. O plano medial leva em consideração a linha medial do corpo. Nós temos essa divisão do corpo em duas partes, direita e esquerda, e a linha medial é justamente aquela que divide o corpo em dois segmentos iguais, um para a direita e outro para a esquerda. O plano frontal é esse que vem observando a linha da fronte, essa lateral, esse corte frontal. E o plano transverso vai dividir esse indivíduo em superior e inferior. A linha medial divide em direito e esquerdo. A linha frontal divide em anterior e posterior. E o plano transverso divide em superior e inferior. As posições do indivíduo no leito para um exame. Cai muito em concursos, precisamos estar muito atentos. E também é muito importante o conhecimento e o reconhecimento dessas posições no dia a dia da nossa profissão. A posição litotômica lembra a posição para o parto, né? A posição litotômica ou litotomia. Para avaliação ginecológica, é utilizado como classicamente para os exames e avaliações ginecológicas. O decúbito lateral, quando a pessoa está deitada sobre uma das laterais, seja à direita, seja à esquerda. A posição ereta, quando a pessoa está em pé, naquela posição ortostática, olhar na linha do horizonte, palma da mão viradas para a frente, pés também guiados para a frente, cabeça erguida, de pé, com olhar na linha do horizonte. Temos a posição Fowler e semi-Fowler, a posição utilizada para repouso no leito para alguns pacientes e, no caso da Fowler, utilizado para nutrição do paciente. O paciente que está acamado, precisa da nutrição oral. Colocamos ele nessa posição para fazer essa alimentação sem riscos de engasgo. A posição semi-Fowler ela é utilizada no repouso. Então, nós temos um ângulo aí basicamente de 45 graus na semi-Fowler, enquanto que na Fowler nós temos uma posição aí quase que 90 graus, o ângulo formado. A posição Sims, essa posição Sims ela é utilizada para fazer, por exemplo, lavagem intestinal, né? Fazer avaliações da região retal. Nós temos exames que levam uma avaliação do reto, nós temos aí essa posição Sims. O decúbito ventral é o famoso de bruço, é quando a pessoa está deitada sobre a região frontal, sobre a frente do corpo. Famosa posição deitado de peito para baixo. E o decúbito ventral. O decúbito dorsal está deitado de costas, ou seja, apoiado sobre as costas, sobre a região posterior do corpo. Esse é o decúbito dorsal. A posição genopeitoral é utilizada para avaliação também em exames retais. A posição Trendelenburg ela é utilizada quando se deseja que haja uma maior concentração de sangue na região cerebral. O paciente está tonto, está em risco de desmaio, a gente coloca ele nessa posição, com a ligeira inclinação do corpo, para que o paciente, haja um maior fluxo de concentração de sangue nessa região e melhore a oxigenação do cérebro, chamado de Trendelenburg. E a posição Trendelenburg invertida, nós temos aí uma posição em que a cabeça ela está mais erguida, o corpo inclinado, o paciente está em decúbito dorsal com uma ligeira inclinação dos pés, ficando numa linha inferior à altura da cabeça. No Trendelenburg, nós temos a inclinação da cabeça abaixo da linha dos pés. Temos também a divisão da região abdominal em quadrantes. Nós temos essa divisão no quadrante superior e quadrante inferior.
Temos dois quadrantes superiores, que é o direito e o esquerdo. Nós fazemos essa linha divisória levando em consideração a linha umbilical, a linha medial do corpo. E nós temos uma segmentação também, uma linha divisória transversal. Então, nós temos uma linha medial e uma linha transversal que é estabelecida. Corpo dividido, essa região abdominal dividida em dois segmentos. E nós avaliamos, por exemplo, em alguns exames clínicos, quando o paciente manifesta dor em uma dessas regiões, nós já temos um olhar observando que órgãos estão situados naquele sítio, para poder identificar que tipo de órgão está sendo atingido por aquela dor. Por exemplo, o fígado tem predominância da sua estrutura na região do quadrante superior direito. Então, uma dor, um processo inflamatório na região do fígado vai ser identificado rapidamente por esse processo inflamatório endurecido nesse quadrante superior direito. Temos também uma porção do fígado que está na região esquerda, no quadrante superior esquerdo, mas a grande predominância dele é nessa região, é onde até é possível palpá-lo com mais eficiência, sem confundir com outras estruturas, é no quadrante superior direito. No quadrante inferior direito, nós vamos encontrar o predomínio, processo doloroso, já ficamos com o pisca-alerta ligado. Pode ser, não estou dizendo que é, pode ser um processo de inflamação do apêndice iliocecal. Por quê? É nesse quadrante que está localizado o apêndice iliocecal. No quadrante superior esquerdo, nós vamos encontrar a predominância do estômago. E no quadrante inferior esquerdo, nós vamos encontrar a predominância do cólon descendente. Parte do cólon descendente está na porção superior, mas a grande maioria da sua estrutura está no quadrante inferior. Então, nós temos uma avaliação observando essas características. Também fazemos uma subdivisão por regiões. A região, nesse caso, são 9. As regiões, nesse caso, são 9. Essas 9 regiões são subdivididas. Na região superior, nós encontramos a região hipocondríaca direita, está logo mais à direita, então é hipocondríaca direita. Na região central superior, nós vamos encontrar o epigástrio, ou região epigástrica, e na região superior esquerda, nós encontramos o hipocondríaco esquerdo. Está uma pequena terminação da estrutura do fígado nessa área. Na região central, nós vamos encontrar os 3 quadrantes constituídos de região lateral direita, as 3 regiões. Região lateral direita, região umbilical, área do umbigo, e região lateral esquerda. E na região inferior, nós temos 3 regiões também, região inguinal direita, região púbica ou hipogástrica e região inguinal esquerda, conforme a imagem que está aí ilustrando cada região e a observação de alguns órgãos que estão com predomínio nessas regiões. Alguns termos usuais em anatomia, que cabe aqui uma referência, nós vamos chamar atenção para esses termos. Por exemplo, a flexão. O que vem a ser a flexão? A flexão é uma curvatura ou diminuição do ângulo entre os ossos ou entre partes do corpo. Então, quando nós mantemos uma curva no nosso corpo. A extensão é endireitar ou aumentar o ângulo entre os ossos ou em partes do corpo. Então, nós temos uma imagem ilustrativa desse movimento de braço com flexão e extensão. E nós temos essa movimentação de perna que é flexão e extensão. Movimento de adução é o movimento para a direção do plano medial em um plano coronal, do plano mediano em um plano coronal. A abdução é afastar do plano mediano. Então, nós temos um braço estendido e colado ao corpo. Nós temos um braço aduzido, ou seja, no movimento de adução. A abdução é levar. Lembrar aí dos ETs, né? Levam. Velha história dos ETs. Então, isso é uma abdução, é afastar do plano medial. Como a linha medial é a linha central do corpo,
afastou do plano medial, nós temos um movimento de abdução. Recolheu para próximo da linha medial, nós temos um movimento de adução. Rotação medial é quando eu movimento esse membro para o interior do corpo, tornando ele aí mais próximo do plano mediano. E na rotação lateral é quando a gente leva a face anterior desse membro para longe do plano mediano. Temos essa representação aí também por imagem, pode ser facilmente acompanhada. Retrusão, um movimento de queixo, encolhendo ele na direção central do corpo, nós temos aí o movimento de retrusão, reter, trazer para dentro. Então, quando nós temos esse movimento que tem representado na imagem, essa movimentação do queixo, protusão, movimento dianteiro, ou seja, um movimento que se faz para frente, como ocorre na protusão da mandíbula e no ombro. E a retrusão, movimento de retração, ou seja, traz ele para trás, também feito com a mandíbula e também com o ombro. A pronação é um movimento de antebraço e mão, que gira o rádio medialmente em torno do eixo longitudinal, de modo que a palma da mão olha posteriormente e no ombro. Já a supinação é um movimento do antebraço em que a mão vai girando, o antebraço e mão. Gira o rádio lateralmente em torno do eixo longitudinal, de modo que a palma da mão fique voltada para frente. Então, é esse movimento com o braço esticado. Nós temos o movimento de braço, voltando a palma da mão para frente. Esse é o movimento de supinação. Quando eu volto a palma da mão para trás da linha do corpo, nós temos aí esse movimento de pronação. A inversão é um movimento que você faz com a sola do pé em direção ao plano medial do corpo. Quando o pé está totalmente estendido, ele também está plantifletido. E a eversão, movimento da sola do pé para longe do plano mediano. Quando o pé está totalmente evertido, nós temos esse movimento do pé para dentro do corpo, para fora do corpo. Então, inversão, quando eu giro ele no sentido de dentro, como se eu quisesse olhar para a planta do pé, e quando eu retorno ele nessa posição de afastamento, nós temos aí a eversão. A dorsiflexão, ou flexão dorsal, é o movimento de flexão na articulação do tornozelo, que é como ocorre quando se caminha no morro acima, e se levanta os dedos do solo. Já na plantiflexão, dobra o pé ou os dedos em direção à face plantar, quando se fica em pé na ponta dos dedos. É a pisada do bailarino, né? Plantiflexão, você fica na ponta dos dedos, a flexão plantar. E a dorsiflexão, você pisa nos calcanhares. Então, gente, o que temos para este momento é isso. Agradeço a sua paciência. Mais uma vez, peço, inscreva-se no nosso canal, curta, comente, compartilhe as nossas videoaulas para que outras pessoas tenham acesso a essas informações. Muito obrigado e até a próxima.